Olá, queridos. Já estamos ao vivo na nossa live de hoje. Shalom Leamin, é um prazer receber você aqui para debatermos sobre esse assunto interessante para as nossas vidas, que é a forma como nós devemos praticar a nossa religião. E sei que é um tema interessante. Hoje nossa equipe está um pouco desfalcada, então será um pouco difícil conseguir trocar diálogos, né? Será um pouco mais complicado para nós hoje conseguir conversar com você, enfim, trocando algumas questões, mas eu estou aqui ligando o meu computador também e espero que nós possamos compartilhar. Se você não conseguir mandar a sua pergunta de forma que eu possa responder, você pode mandar pelo e-mail shalomleamin.oficial@gmail.com, e aí vamos estudar a pergunta e vamos colocá-la aqui nas lives, ou vamos responder a você por e-mail mesmo, ou pelo WhatsApp. Você pode também entrar em contato com o Instituto Shalom Leamin pelo WhatsApp 19 98801 0721, e por ali estaremos também respondendo suas dúvidas, questões, até mesmo queremos ouvir as suas observações e seus comentários, não é? Como sempre dizemos, não queremos ser a última bolacha do pacote, não queremos ter razão em tudo o que queremos dizer aqui, apenas estamos compartilhando com você nossas experiências, algum conhecimento que pudemos obter graças às oportunidades que tivemos de pesquisar, de estudar. Fomos privilegiados por 15 anos podendo estudar e pesquisar com as melhores escolas e os melhores professores sobre o tema da pesquisa bíblica, né? A arqueologia bíblica, literatura, os manuscritos bíblicos no Instituto de Literatura da USP, no Instituto de História da Unesp, com professores como Ruth Leftel, Ivan Esperança Rocha, que são grandes mestres, doutores em ciências bíblicas, e queremos compartilhar com você esse privilégio que tivemos de poder conhecer estas coisas. Então, nestas lives estamos compartilhando destas coisas e queremos que você nos siga e nos ajude a chegar a todas as pessoas que pudermos na língua portuguesa aqui no Brasil, na Europa, na África. Temos alguns países de fala portuguesa, e também na China, na província de Macau, temos lá uma grande população de fala portuguesa. Nosso objetivo é abençoar essas pessoas, compartilhando com elas conhecimento e ferramentas que facilitem a interpretação bíblica. Se você conhece pessoas nesses países e nessas regiões, se você tem algum contato nessas fronteiras, envie lá o nosso convite. Esse é o nosso esforço missionário de levar o conhecimento da palavra e algum ensinamento que esteja ao nosso alcance às pessoas que for possível para nós. Participe conosco também nesse desafio que Deus colocou no nosso coração. E queremos aqui repartir com você conhecimento. Estamos falando ultimamente sobre religião, sobre o tema qual talvez seja a verdadeira religião, como já falamos em 5 lives anteriores, recentemente. Seria muito bom se você olhasse lá essas lives, são mais ou menos de 45, 50 minutos. Ali falamos várias coisas sobre como se formaram as religiões, qual é o princípio fundamental da construção das religiões e por que o ser humano é levado, é impulsionado a esta necessidade, a responder a estas questões de quais sejam os fundamentos, não é, de uma religião, e como ele pode ter certeza de que está praticando uma religião realmente bíblica. Ali compartilhamos vários princípios nesse sentido, e agora estamos aqui também falando sobre como devemos praticar a verdadeira religião. Estamos partindo, obviamente, do pressuposto
dos fundamentos bíblicos, que é o nosso objetivo. Ensinar como os profetas, os escritores, os editores da Bíblia pensavam e como pensaram sobre a sua religiosidade nacional, como o povo de Israel, como pensaram sobre como deveria ser a relação do ser humano com Deus, com o Criador, como poderíamos nos religar, né? Justamente o princípio da palavra religar ou religião, que é a mesma coisa, é a necessidade de reconstruir a nossa comunicação com Deus, nosso relacionamento pessoal com Ele. E então nós vimos aí como que os autores bíblicos pensaram sobre esta questão. Como nós devemos fazer para nos religar a Jeová, o Criador, e termos uma relação adequada com Ele. Como podemos ter certeza disso? E como podemos viver em paz com Deus? Então estamos aqui compartilhando princípios fundamentais sobre a religião bíblica e como devemos praticá-la, ok? Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar a você, já tratamos isso na live anterior, no último sábado, às 16 horas, falamos sobre alguns princípios fundamentais do cristianismo ou da fé bíblica, seja ela o judaísmo, o islamismo ou o cristianismo, todas as religiões derivadas das leis de Israel, dos pensamentos de Israel, do povo israelita e dos escritos de Moisés, começando aí com os primeiros 5 livros da Bíblia. Vou lembrar a você também que nós debatemos aqui que o princípio fundamental da fé bíblica já está expresso em Gênesis, no capítulo 3, quando nós vemos que o ser humano sentiu a necessidade de resolver a sua crise com as coisas espirituais. Ali nós temos a história de Adão. Alguns pensam que essa história é uma história de fato que ocorreu desta maneira, com estes personagens, com estes nomes há 5 ou 10 mil anos atrás. E alguns pensam que o texto de Gênesis é uma construção poética, romanceada, uma parábola que transporta uma verdade em si. Comparável aí, por exemplo, à parábola do rico e Lázaro, ou do semeador, que nós encontramos nos evangelhos. Não houve de fato um semeador ou um rico e Lázaro que morreram, um foi para o inferno e outro foi para o céu. Jesus estava ali ensinando um princípio fundamental da fé, usando uma história para ilustrar. Alguns acham que Gênesis também é isso, que Gênesis é uma construção poética, romanceada ou histórica, e através dessa história nós temos aí muitas verdades sendo ensinadas pelos autores bíblicos da antiguidade. Falamos também para você que um dos fundamentos da verdade bíblica, com todas as dificuldades que nós possamos encontrar nos textos e com as incongruências ou até alguns erros gráficos que nós encontramos principalmente no Novo Testamento, nós já também explicamos para você em lives anteriores que não há nenhum livro tão bem fundamentado, tão sério, tão seguro de confiabilidade quanto a Bíblia. Isso é histórico e é científico. Se a Bíblia tem defeitos de tradução ou de interpretação ou de contradições entre seus textos ou até suspeitas de que os autores que estão ali talvez não sejam os originais, nós podemos afirmar hoje que cientificamente a Bíblia está formatada, foi construída sobre as melhores bases legais, literárias, científicas do seu tempo. E dentre todos os documentos escritos no período bíblico, que vai desde Moisés, 1600 a.C., até chegarmos aí ao século II, quando se encerrou a escrita das partes da Bíblia, e depois elas foram juntadas, mas neste período, muita literatura religiosa, histórica, paralela à Bíblia foi escrito. Nós temos aí os escritos de grandes filósofos, grandes pensadores, Aristóteles e outros, que são muito comentados na filosofia, nos estudos da filosofia grega e greco-romana, latina. Nós temos muitas coisas escritas, nós temos muitas histórias escritas sobre o Império Romano que são bem mais recentes que a Bíblia, e eu posso afirmar a você que dentre todos eles, se a Bíblia não for confiável em seu conteúdo, nenhum outro livro é. Porque as mesmas dificuldades que nós encontramos na Bíblia, nós encontramos nos outros escritos.
Então, se você tinha alguma dificuldade para acreditar no texto bíblico, eu já vou dizendo para você que ele é um dos textos, se não o texto mais seguro que existe em termos de registros, porque tudo mais o que foi escrito no mesmo tempo segue o mesmo padrão, segue as mesmas normas de construção literária e também tem seus defeitos e até muito mais defeitos do que a Bíblia. E eu posso dizer para você que as histórias bíblicas são bem fundamentadas do ponto de vista científico, histórico, do que as histórias de Napoleão, que é muito mais recente, muito mais próximo da nossa era. A documentação sobre a existência de Jesus Cristo, dos seus apóstolos, de Pôncio Pilatos e de toda a história da narrativa dos evangelhos, ou até dos profetas mais antigos, como Daniel, Ezequiel, ou histórias de Israel, como Samuel, Reis, existem mais provas arqueológicas e documentais sobre as narrativas bíblicas do que sobre a história de Napoleão. Se vamos analisar documentos e provas literárias, escritas e documentais de muitos autores, contra e a favor, afirmo a você cientificamente, está confirmado e mostrado que as narrativas bíblicas são mais prováveis que as histórias de Napoleão, que é muito mais recente. Então não temos dúvida a respeito das fontes bíblicas. Agora queremos trabalhar sim a necessidade de interpretá-las com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de clareza, compreendendo sob a luz de descobertas recentes na língua hebraica, na língua grega, no grego da Bíblia, que é o grego koiné, e muitas outras fontes. O que nós queremos é ajudar você a compreender que você está diante de um documento muito bem construído e sólido, ok? Então, escreva-nos no e-mail shalomleamimoficial@gmail.com ou escreva-nos na live, nas nossas questões ali, compartilhando, comentando. Siga-nos no canal shalomleamim@gmail.com, siga-nos no canal no YouTube, Shalom Leamim, e também agora no Facebook. Saímos da minha página pessoal, Eliezer Serra Braga, e entramos direto no Facebook do Instituto Shalom Leamim. Ali você será informado sobre cursos bíblicos, palestras, seminários, artigos serão enviados para você. Envie no seu e-mail e vai se preparando para receber aí maiores informações a respeito do que vamos apresentar a você à frente, ok? Bom, então, meu nome é Eliezer, sou pastor, sou formado em História, Literatura e Cultura do povo hebreu, da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, pela USP e Unesp, e quero aqui então repartir com você algum conhecimento que possa edificar a sua vida, convidar você também a participar das nossas turmas, dos nossos cursos, que já estamos preparando e lançando em breve, para que você possa se aprofundar no seu conhecimento e na sua capacidade de interpretar os textos bíblicos. A primeira coisa que eu quero repartir com você sobre como praticar a nossa fé é que nós devemos partir do fundamento de que a nossa fé, ou a fé bíblica, a religião bíblica, parte do pressuposto de que a solução para a nossa salvação, ou para o nosso perdão, ou para a nossa restauração na ligação com Deus, ou a solução para a reconciliação do ser humano com Deus, não partiu de uma providência humana, não nasceu dos esforços humanos, não se tornou eficaz pela construção do que nós fizemos. Antes, pelo contrário, desde o livro de Gênesis, capítulo 3, logo no começo da história, quando o ser humano, através de Adão e de Eva, se afastam do Criador por causa daquilo que é chamado de pecado, que ninguém consegue entender, e não é uma fruta, aquela fruta, comer maçã. Maçã não está em Gênesis, e se eles comeram alguma coisa deve ter sido figo, e embora isso é um símbolo, isso não é uma fruta de verdade, houve ali uma desobediência a um princípio divino, que segundo a ordem divina, esta desobediência traria a morte espiritual, que é a separação entre o ser humano e Deus. Foi isso que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis. E vemos ali, então, logo no final do capítulo 3 de Gênesis mesmo, que o homem, tentando se resolver através da sua religiosidade pessoal, fez para si roupas de folhas de figueira. Estas roupas não agradaram ao Criador, que despiu o ser humano dessas roupas de figueiras e cobriu o ser humano com peles de animais. Ou seja,
ali houve o primeiro contato da divindade com o ser humano caído, já separado, morto espiritualmente. Uma providência divina para religar Adão ao seu Criador. O ser divino sacrifica um animal do seu rebanho e veste Adão com as peles, com a pele, com o pelo deste animal para cobrir a sua vergonha. Então este texto de Gênesis já nos ensina que a verdadeira religião é uma provisão divina, um esforço divino, um sacrifício divino, uma providência que veio dos céus. Deus deu de si, Deus deu da sua criação, Deus deu do seu rebanho, algo que vem em encontro da salvação do ser humano. E esse mesmo princípio se aplica ao nosso momento. Quando nós vamos caminhando na construção do Antigo Testamento, nós vamos vendo que ali o povo de Israel vai recebendo uma revelação gradual de como Deus queria que o ser humano se comportasse em relação a ele, de como deveria ser esta fé bíblica, de como deveria ser esta prática da religião bíblica, e nós temos aí um processo de mais ou menos 1.500, 1.300 a 1.500 anos de construção de uma língua, de uma nação, que é Israel, uma língua que é o hebraico, uma nação que é o Israel, de uma cultura, que é a cultura israelita baseada nas leis deixadas por Moisés. Todas as construções posteriores dos textos bíblicos, aqueles que foram selecionados para fazerem parte da Bíblia, foram selecionados de acordo com os critérios deixados por Moisés. Esse é um dos critérios que fundamenta a seleção das Bíblias que nós temos hoje. Para você ser um escritor bíblico reconhecido, você teria que ser de uma das famílias ali de Levi, de Arão, que eram os sacerdotes, um profeta autorizado, reconhecido pela lei de Israel, descendente de famílias autorizadas a lidar com as coisas do templo, descendente dos profetas como Eliseu, Elias, descendente de Samuel, talvez. Enfim, havia toda uma casta profética, sacerdotal, levítica, que deveria estar encarregada das coisas das escrituras e do templo. No tempo de Davi, onde tem a maior produção literária bíblica, a maior edição de textos e composição de textos, nós já temos ali também aqueles escribas oficialmente reconhecidos e credenciados para gerar textos. E depois vamos caminhando até que Neemias, um sacerdote, reconhecido legalmente pela lei de Israel e pela descendência, pela sua ascendência, ele encontra nos escombros do templo, destruído depois da Babilônia, o rolo do livro da lei de Deuteronômio. E ali então começa um processo de restauração e reedição dos textos bíblicos, que deu origem ao que veio a ser o nosso Antigo Testamento. Então vejam que o processo de construção da Bíblia é um processo muito árduo, muito bem cuidado, muito bem supervisionado, seguindo processos científicos, legais, que autorizam os livros que estão aí, segundo parâmetros não só espirituais do cuidado do Espírito Santo, mas também sobre parâmetros legais estabelecidos pela legislação de Israel e pelos reis, ou pelo rei Davi, neste caso, não é? Quando nós caminhamos um pouco mais, nós temos um período interbíblico, que é o período aí em que a Judéia, o Israel e a Judéia passaram da transição do Império Grego para o Império Romano, e depois, então, nós temos a vinda de Jesus, sua morte e ressurreição, e algumas décadas depois, pelo menos 40 anos depois, começou-se a escrever o Novo Testamento. Então, saibam que o Novo Testamento começou a ser escrito 30 anos depois da morte de Jesus, de 30 a 40 anos depois da morte de Jesus. E temos também que as cartas de Paulo e algumas partes do Novo Testamento foram escritas antes dos evangelhos, e existem alguns relatos paralelos que são citados na Bíblia, mas não estão na Bíblia, e a Bíblia fala deles, que eram os primeiros registros daquilo que veio a compor os evangelhos. Então, supõe-se que existe uma fonte única que deu origem a Marcos, de Marcos que deu origem a Lucas e Atos, e depois Mateus e Lucas, João, por último, o Apocalipse de João depois do século I, já no século II, e os escritos de Paulo nesse meio tempo.
Tudo isso também foi produzido sob os critérios de literatura, da produção literária daquele tempo. E as citações dos evangelhos e das cartas do Novo Testamento aparecem em muitas outras literaturas, os mesmos nomes, os mesmos personagens, e tudo isso comprova que outras pessoas que não são evangélicas, que não eram as seguidoras de Jesus daquele tempo, confirmaram a história que existe no Novo Testamento, porque as suas histórias coincidem com outros eventos da sociedade. Isso nos mostra que a Bíblia aí também no Novo Testamento é um documento confiável, com todos os problemas que possa haver para interpretar e entender qualquer tipo de documento, não só a Bíblia, mas qualquer tipo de documento dessa mesma época. Portanto, estamos diante de um relato muito confiável, muito mais confiável que muitos outros relatos e historiadores e registros históricos. Portanto, não tenha temor de olhar para a Bíblia de qualquer ângulo, seja da religião, seja da fé, seja da espiritualidade. A Bíblia é um livro muito sólido e de muitos ensinamentos para nós. E é nela que nós encontramos nossa direção religiosa, ok? Então, saiba disso. Se você tem questões, tem perguntas, escreva-nos para o e-mail shalomleamimoficial@gmail.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 19 988010721. Você pode mandar para lá também as suas mensagens, observações. Podemos incluir você nos nossos grupos de comunicação, de debate, e você poderá aí dialogar conosco, trocar ideias, dar suas opiniões e sugestões, ok? Não se intimide, mande suas questões. Nós não temos hoje aqui o aparato, o apoio, nem do Marcos, nem da Ana Maria, em função de algumas circunstâncias, mas estamos aqui ao vivo conversando com você. O que nós precisamos entender agora sobre a verdadeira religião? Bom, ela está na Bíblia. Para nós que cremos na Bíblia, ela está toda descrita na Bíblia. E, de alguma forma histórica, a Bíblia veio a ser o nosso manual de fé, ou o nosso manual de prática religiosa, onde nós buscamos as informações de como devemos proceder para nos religar ao nosso Criador, ao nosso Deus, ao Senhor que nos deu a Bíblia e o Senhor Jesus como nosso Salvador. Pois bem, queridos, a Bíblia compara Jesus ao Cordeiro de Deus, o Cordeiro que derramou seu sangue para perdoar pecados. Se em Gênesis capítulo 3, Deus matou um cordeiro para cobrir a nudez de Adão, Jesus se torna este cordeiro agora oficialmente, não apenas simbólico, como no Antigo Testamento, como na Bíblia hebraica. Nós temos ali o cordeiro simbólico, e nós temos também Paulo escrevendo e dizendo em Hebreus capítulo 10, que estas coisas do Antigo Testamento são símbolos, são figuras de bens vindouros, ou seja, touros, bodes, cordeiros, animais que fossem sacrificados para derramar o seu sangue, não poderiam perdoar pecados, mas eles tinham um símbolo de algo que viria na frente. Quando Jesus vem ao mundo, o profeta Simão, que estava no templo no dia do seu batismo, quando Maria foi apresentar Jesus aos 8 dias para ser circuncidado, Simão olha para ele e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ou seja, ali nós temos uma revelação profética a respeito de Jesus. Ora, tudo mais que se cumpriu depois disso foi confirmação daquilo que os símbolos do Antigo Testamento profetizavam acerca da vinda do Salvador, do Messias de Israel, do Salvador daqueles que quisessem crer. E então, no Novo Testamento, a partir disso, nós temos a construção narrativa de como deveria ser a fé neste Cordeiro de Deus profetizado, simbolizado, explicado, anunciado, preparado totalmente no Antigo Testamento. Entenda que nós não temos como compreender o Novo Testamento, não haveria nem mesmo um Novo Testamento escrito se não fosse o Antigo Testamento preparando este caminho, preparando estes símbolos, preparando o entendimento, preparando a possibilidade de compreendermos os símbolos do Novo Testamento e nem de Jesus Cristo. Pois Moisés nos escreveu acerca da vinda do Messias de Israel, que se cumpriu na pessoa de Jesus, e nós só conseguimos confirmá-la, nós só conseguimos comprová-la baseado naquilo que Moisés escreveu na sua lei e os profetas escreveram no Antigo Testamento, ok? Então, se você quer compreender o Novo Testamento, você tem que entender o Antigo Testamento. E à medida que você entende, você cresce na fé. Fé em quê? Este é o princípio da salvação, a fé. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, nos explica que a salvação
é pela graça mediante a fé. Graça mediante a fé. Graça. Deus de graça resolveu nos dar de volta aquilo que nós havíamos perdido, que é a nossa comunhão com Ele, a nossa reconciliação com Ele. Como Ele fez isso? Ele fez isso enviando o seu Cordeiro, enviando Jesus para ser sacrificado por nós. Então Jesus veio para pagar o preço. Entenda o seguinte, a salvação não é de graça. A salvação tem um preço. Um preço que você e eu não podemos pagar. Este preço foi pago pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Ele pagou o preço da nossa salvação. Deus pagou o preço da nossa reconciliação com Ele. Quitou a nossa dívida. Resolveu a pendência para que o caminho de volta até a Ele pudesse ser aberto. Porque não havia possibilidade, fora de Israel, da população, das pessoas, terem de volta a relação com Deus. Isso era uma exclusividade de Israel. Porém, essa exclusividade foi dada a Israel para que Israel pudesse construir o caminho para que nós, que não somos israelitas, pudéssemos compreendê-lo, recebê-lo e nos convertermos e sermos enxertados na árvore da vida que é Israel, na videira santa que é Israel. Como é que nós, gentios, então, podemos ser restaurados à comunhão com Jeová, com o Criador, com o nosso Deus? Então, se Jesus é a solução, se Jesus é o Cordeiro que tira o pecado, nós temos que olhar para Ele. Nós temos que nos voltar para entender o que significa isso e o que Jesus veio fazer. E Paulo, então, nos ensina sobre isso, dizendo que a salvação veio de Deus. Para nós é um dom de Deus, Efésios 2, 8 e 9. A salvação é um dom de Deus, ou seja, é uma dádiva que vem de Deus para nós. Não é pelas nossas obras, não é pela nossa religiosidade, não é por nossas práticas espirituais, nem pelas nossas lágrimas, nem pela nossa confissão, nem pelo nosso arrependimento, nem pelo nosso sofrimento. A salvação vem da graça de Deus através de Jesus Cristo. Então Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, nos deu graça, enviando por sua graça Jesus para morrer no nosso lugar. Este foi o preço que foi pago, o preço do sangue, o preço da morte, o preço da expiação que deveria ser feita. Nós deveríamos morrer e sermos lançados no juízo eterno. Porém, Deus, na sua grande misericórdia, enviou Jesus, seu Filho, que morreu por nós, dando a sua vida no nosso lugar. Então esse foi o preço que foi pago. Este é o Cordeiro, como em Gênesis capítulo 3, este é o Cordeiro que foi morto para nos vestir, para nos cobrir. E com isso, então, Deus tirou a nossa roupa de folhas de figueira, que não servia, ou seja, Deus nos despiu da nossa religião humana, terrena, dos nossos esforços, que não valem para nada na salvação, e nos vestiu com a pele do seu Filho, com o sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado e nos coloca em condições de ter uma relação com Deus, uma nova relação com Deus. Ou seja, nos permite nascer novamente. Nascer novamente não é um passo humano, não é uma decisão simplesmente humana. Nascer de novo demandou uma permissão, demandou uma providência. Nós estávamos enjaulados. Entenda bem isso. Nós não somos vítimas do pecado. Nós não somos vítimas das trevas. Nós somos réus. Portanto, nós estávamos endividados e por isso estávamos encerrados, estávamos aprisionados, enjaulados na prisão da morte espiritual que não poderíamos vencer por nós mesmos. O morto não pode fazer nada por si mesmo. Assim como Jesus foi ressuscitado por causa da sua fidelidade e obediência, nós, para a salvação, também temos que ser ressuscitados da nossa morte espiritual. Somente desta forma podemos ser libertos da prisão espiritual em que fomos lançados por causa do nosso pecado. Foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Pagar a fiança, pagar o preço, pagar a dívida, para que as portas do inferno, ou da morte, ou para que as grades da cadeia, da prisão, onde estávamos encerrados, fossem abertas. E aí agora nós, pelo arrependimento, pela fé, pela confissão dos nossos pecados e principalmente por aceitarmos o sacrifício de Jesus, que é o pagamento da nossa dívida, podemos sair da prisão
ressuscitar espiritualmente ou renascer e ter uma nova vida. Isto é o que significa o primeiro passo para a salvação. Você que me escuta agora, se ainda não o fez, você deve declarar a sua fé em Jesus Cristo com a sua boca de maneira audível, para que haja testemunho espiritual de que você recebe o Cordeiro de Deus como seu Salvador. A partir deste momento, você precisa entender um segundo princípio. Primeiro, nós somos salvos porque houve um sacrifício que veio de Deus para nós, para pagar a nossa dívida e, portanto, podemos agora renascer espiritualmente. Segundo, isso é feito pela fé, não nas nossas obras, não na igreja que frequentamos, não na nossa bondade, não no nosso caráter, mas fé no sacrifício de Jesus como um ato suficientemente poderoso, legalmente correto para a sua salvação. Não há outro caminho pelo qual nós possamos ser salvos. A Bíblia nos ensina em Romanos que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, apenas Jesus Cristo. Então a base da nossa salvação encontra-se na pessoa de Jesus Cristo. E você tem que colocar a sua fé nele, você tem que confiar completamente nele para obter a sua salvação. O princípio de tudo é o sacrifício de Jesus. O segundo passo, então, é você colocar a sua fé neste sacrifício. Remova a sua fé das coisas religiosas, dos atos religiosos, da crença da sua igreja, da sua denominação, da sua experiência religiosa e coloque a sua fé no Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Este é o primeiro passo para a salvação. Este é o primeiro passo para confirmar a tua relação com Deus, segundo a perspectiva bíblica. A segunda coisa que eu gostaria de repartir com você é que a partir deste momento em que este ato é feito, sim, o arrependimento de pecados vai brotar em você. O entendimento sobre o que seja pecado e da purificação, você vai experimentar e vai compreender que agora sim você tem o perdão que você buscava. Você também vai entender, a partir deste momento, que há uma relação viva entre você e Deus, entre você e o Criador. Aí sim você estará na verdadeira religião, não por ter mudado de igreja, mas por haver se convertido espiritualmente e nascido de novo, que é a verdadeira religião, ok? Segundo a Bíblia. A partir daí você pode ir lá para 1 João capítulo 5, versículo 13. Nós encontramos nas Escrituras, em 1 João capítulo 5, versículo 13, Paulo nos ensinando, o apóstolo João nos ensinando que a nossa fé tem fundamento. Olha só, no capítulo 5, no versículo 13, Paulo cita que escreveu todas estas coisas a fim de que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. A vocês que creem no nome do Filho de Deus. Então, João está dizendo que é necessário crer no Filho de Deus, e crendo no Filho de Deus, ou seja, crendo naquilo que ele fez, no sacrifício, no seu sangue que foi derramado, colocando a sua fé naquele sacrifício, só naquele sacrifício, por isso é fé, por isso não é atitude, por isso não é confiar nos seus atos, e sim confiar no ato que Jesus fez de vir e morrer na cruz para perdoar os seus pecados. Você crendo nisso, crendo no nome do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, você tem a vida eterna. E aí você vai saber, não é achar, imaginar, sei lá, talvez, quem sabe, Deus é brasileiro, não vai mandar ninguém para o inferno. Isso não é verdade. A Bíblia é clara ao dizer que haverá um juízo e que aquele que não crer já está condenado. Mas ela também é clara ao dizer que se você crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e colocar a sua fé no sacrifício que ele realizou, você tem a vida eterna. Isso está escrito aqui no Evangelho, na carta de João, lá no finzinho do Novo Testamento, próximo do livro de Apocalipse, está escrito no capítulo 5 de 1 João 5, versículo 13. Estas coisas escrevi a fim de que vocês saibam que têm a vida eterna. Saber não é pensar, não é imaginar, não é achar que, é uma prova, é uma base, é um versículo que afirma que você pode ter confiança de que tem a vida eterna, porque você crê no nome do Filho de Deus. Este é o primeiro fundamento que nós devemos observar se nós queremos ter fé, confiança de que temos a vida eterna.
Há outros 2 fundamentos básicos que você pode experimentar para saber que tem a vida eterna. E nós queremos continuar dialogando sobre isso nas próximas lives, aqui no canal Shalom Leamin, no YouTube e também no Facebook. E queremos que você nos siga e anuncie, divulgue, compartilhe, faça parte dos nossos grupos. Também, se quiser ser aluno dos nossos cursos, onde aí podemos sim, com muito maior profundidade, debater assuntos como estes e ajudar você a compreender como pode interpretar melhor a Bíblia e edificar a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Paulo diz que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, culto com a razão. Nós devemos entender. A fé vem pelo ouvir e ouvir pelo entender. Entender corretamente a palavra de Deus ou ouvir a palavra de Deus com entendimento. À medida que você cresce na compreensão, na leitura, vai se expandindo a sua confiança, porque você vai vendo que a Bíblia é um texto extremamente confiável. Siga-nos, acompanhe-nos nos nossos projetos, acompanhe-nos no nosso projeto missionário de levar esse conhecimento aos povos distantes, pelas lives e pelas videoconferências e pelos cursos do Instituto Shalom Leamin, de estudos da Bíblia no seu contexto cultural. Será um prazer ter você conosco e trocar informações. Em breve lançaremos os nossos fóruns de discussão sobre assuntos bíblicos. Lançaremos a primeira matéria de a Bíblia no contexto a Bíblia no seu contexto literário e histórico, e ali estaremos compartilhando ferramentas de interpretação bíblica que serão muito úteis para você. Foi um prazer estar aqui dialogando com você nesta live. Espero que você tenha aproveitado, possa crescer. Esteja conosco no próximo sábado, às 16 horas, quando daremos continuidade a este assunto que estamos debatendo hoje. Quais são os 3 fundamentos que me asseguram a confiança de que eu tenho a vida eterna ou de que eu tenho um relacionamento correto com o Criador? Até mais, foi um prazer estar com você.